God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, seasons change, you remain the same. Boa noite, irmãos. Boa noite, amigo. Você é nosso convidado para adorar a Deus junto com a gente, para declarar que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é reto. Vamos cantar. Santo, santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo, poderoso, que era que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus, tu és. Santo, santo Deus, tu és.
Ele é santo, Ele é presente, Ele está aqui neste lugar, Ele está aí com você. Cante isso ao Senhor, declare, peça a Ele que esteja presente no seu lugar aí com você, que Ele fale ao seu coração, porque Ele é um Deus que responde, Ele é um Deus que ouve a nossa oração. Ó Deus, glorificado seja o teu nome, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos
Senhor. E tudo se fez novo. Marcos, capítulo 16, de 1 a 11. Acompanhe comigo a leitura das Sagradas Escrituras. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que tinha visto, eles não acreditaram. Texto de Marcos, capítulo 16, de 1 a 11, refere-se à mesma cena de Mateus, capítulo 28, que vimos na semana passada. Agora, no texto de Marcos, ele registra, ele escreve, chamando a nossa atenção para algumas coisas com uma outra perspectiva, diferente da maneira como Mateus apresentou para nós na semana passada. O texto que acabamos de ler faz uma descrição para nós de como aqueles discípulos estavam. Marcos ele faz questão de registrar que aqueles discípulos eles estavam lamentando e chorando. E diante da informação de Maria Madalena, Marcos também registra que eles não acreditaram naquilo que Maria estavam contando. Então preste atenção que 3 dias depois, nós estamos falando agora do domingo, os discípulos eles ainda lamentavam a perda do seu mestre. Os discípulos choravam porque o seu mestre havia morrido. Os discípulos eles não conseguiam perceber outra coisa além da tristeza, além daquele dia ainda frio, escuro, sombrio demais, eles não conseguiam perceber nada além disso. Curiosamente, o Evangelho de Marcos chama a minha atenção, e eu quero chamar a sua atenção, para que a gente preste atenção no que está acontecendo aqui. Os discípulos, eles estão olhando para a realidade. E eles percebem a realidade de um jeito diferente. Eles percebem a realidade que eles estão vivendo de um jeito equivocado, talvez de um jeito distorcido. E verdade é que quando nós percebemos a realidade de um jeito distorcido ou de um jeito equivocado, a nossa percepção da realidade nos marca com desânimo, com desilusão, nos marca com desespero. E uma vez que as nossas vidas são marcadas por desânimo, desilusão e desespero, nós somos conduzidos ao fatalismo. Então perceba que naquilo que Marcos está descrevendo para nós aqui tem uma escalada, uma percepção equivocada da vida ou uma percepção distorcida da vida conduz aqueles homens, aqueles discípulos
a marca do desânimo, da desilusão e do desespero. E o próximo passo é o passo do fatalismo. É assim que Marcos descreve para nós. Aqueles homens choram, aqueles homens lamentam, aqueles homens não acreditam naquilo que deveria ser o esperado. O Evangelho de Marcos é um evangelho curto, é um livro curto. O texto de Marcos é um texto conciso. E mesmo nesse texto conciso, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo repetindo algumas vezes sobre a necessidade de morrer. Ele precisava morrer. Era necessário que ele morresse. O texto de Marcos nos aponta o Senhor Jesus repetindo algumas vezes que era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Nós conseguimos perceber isso com clareza no capítulo 8 de Marcos, no capítulo 9, no capítulo 10 de Marcos. O Senhor Jesus repete isso, mas agora nós encontramos os discípulos desanimados, desiludidos, de uma certa maneira, desesperados, sem esperança. Não tem nenhum discípulo aguardando a ressurreição do seu mestre, a ressurreição do seu Senhor. Nem mesmo as mulheres, embora elas estivessem indo para o túmulo, elas estavam indo para lá por outra razão. Não porque o aguardavam, mas porque queria preparar o corpo do seu mestre. O texto aponta para nós, Mateus já nos apresentou isso, Marcos também nos apresenta isso. Aquelas mulheres estão indo ao sepulcro porque querem ungir o corpo de Jesus, não porque estão esperando que ele ressuscitasse. Nós estamos diante de uma lição muito importante, ao mesmo tempo de uma lição que oferece para nós um cuidado muito importante. Nós estamos vivendo em um momento onde nós acabamos nos separando apenas em dois grupos. O grupo que olha para a realidade do que está acontecendo conosco e pensa, essa é a última realidade. Nós estamos sendo exterminados por conta da Covid-19, por conta do coronavírus. Não vai sobrar ninguém. Nós estamos olhando para a realidade nesse grupo, que é o grupo que não percebe nenhuma outra realidade. Mas esse não é o único grupo ao qual nós nos encaixamos. Nós também temos o grupo que olha para a realidade e nega a realidade. Acredita que isso não faz sentido nenhum, de que tudo o que estamos vivendo não é verdade. Queridos irmãos, amigos, você que tem nos acompanhado, nós não devemos fazer grupo dos que negam a realidade e nem mesmo parte do grupo dos que veem apenas uma realidade, mas nós devemos sim fazer parte do grupo que enxerga o mundo a partir das lentes da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós deveríamos ser aqueles que interpretam o mundo de um jeito diferente, de um jeito completamente diferente, porque o nosso Senhor, Ele está vivo, Ele está ressurreto, Ele vive, Ele está presente. Nesse texto lindo de Marcos, capítulo 16, nós temos um elemento muito interessante no versículo 9. No versículo 9, aquele anjo dentro daquele túmulo, aquele jovem vestido de branco, que Mateus já contou para nós que era um anjo, ele dá uma orientação para aquelas mulheres. Ele diz que aquelas mulheres deveriam voltar e contar para os discípulos de Jesus que ele havia ressuscitado. Mas no texto de Marcos nós temos a seguinte informação: e incluam Pedro. Pedro também precisa saber que o seu mestre, o seu Senhor, está vivo. Por que Pedro também precisa saber? Se tem alguém que deveria estar muito desesperado, muito desanimado, muito desiludido, é Pedro, porque além de não ter mais o seu mestre, ele não colaborou para salvar o seu mestre. Ao invés disso, ele negou que conhecia o seu mestre. Talvez Pedro estivesse acreditando que, verdade, Jesus ressuscitou, mas se tem alguém que Jesus nunca mais vai querer ver, é um traidor. Se tem alguém que Jesus nunca mais vai querer encontrar, é alguém que o negou não apenas uma, não apenas duas, mas por 3 vezes
eu o neguei. Jesus nunca mais vai querer se encontrar comigo. Jesus nunca mais vai querer me ver. Jesus nunca mais estará comigo. Mas no texto de Marcos capítulo 16, verso 9, a orientação é o seguinte: avise os discípulos e inclua Pedro nesta informação. Queridos, o Senhor Jesus está vivo. E a vida de Jesus é uma vida que se manifesta em amor, é uma vida que se manifesta em carinho, é uma vida que se manifesta em perdão, em reconciliação, em presença. Pedro negou Jesus, mas Jesus continua amando Pedro, Jesus continua interessado por Pedro, Jesus continua entendendo que Pedro vai ser uma grande bênção no reino de Deus, nas mãos do próprio Jesus Cristo. Esse é um texto rico, mas no texto de hoje eu quero que nós voltemos os nossos olhos também para o grupo das mulheres. O Evangelho de Marcos, ele faz questão de chamar a nossa atenção várias vezes para as mulheres no ministério de Jesus. Aqui no capítulo 16, o texto começa mencionando 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e também uma terceira mulher chamada Salomé. Mas, no texto do capítulo 15, no verso 40, nós lemos assim: algumas mulheres observavam de longe, observavam a crucificação, observavam Jesus levantado naquela cruz, pagando pelo preço do pecado. Algumas mulheres observam de longe que o seu Senhor, o Salvador, o Deus encarnado, estava sendo crucificado naquela cruz. E aí então o texto diz assim: entre elas, entre as mulheres que observavam de longe, estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o jovem, e de José, e também Salomé. No capítulo 15, no verso 47, Marcos ainda faz questão de descrever o seguinte: Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Percebam que interessante isso. As mulheres sempre acompanharam o ministério de Jesus. As mulheres manifestavam ao Senhor Jesus lealdade, amor, carinho, atenção, respeito, reverência, intimidade. Acompanharam o ministério do Senhor Jesus Cristo, até mesmo no momento mais difícil do ministério de Jesus, elas estavam presentes ali. E agora Marcos está contando para nós que essas 3 mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé, foram bem cedo ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Isso deve chamar nossa atenção. E deve chamar nossa atenção porque quando nós olhamos para o cenário do primeiro século, as mulheres elas eram marginalizadas. Elas não recebiam muito crédito em serem testemunhas. Um dos elementos presentes aqui no texto de Marcos é que mesmo Maria Madalena dizendo que Jesus ressuscitou, os discípulos não acreditaram. Agora, curiosamente, Marcos faz questão de dizer o nome dessas mulheres. Quem são essas mulheres? Maria Madalena, Maria, que tem 2 filhos, um deles se chama Tiago, o outro José, e Salomé. Ele faz questão de nomear essas mulheres. E isso deve chamar nossa atenção para o seguinte fato: o que Marcos está contando não é uma lenda. O que Marcos está contando não é um conto. O que Marcos está contando não é uma história. O que Marcos está contando é um fato histórico. E diante do fato histórico, nós podemos sim bater lá na porta de Maria Madalena e perguntar: Maria, como foi esse encontro com Jesus ressurreto? Como você se sentiu? O que você ouviu? Qual foi as reações de Jesus em relação a você? Nós, se estivéssemos lá no primeiro século, ali no ano 33, nós poderíamos localizar Maria Madalena e fazer algumas perguntas para ela. Nós poderíamos sair da casa de Maria Madalena, nós poderíamos chegar lá na casa de Maria, mãe de José e Tiago, bater na porta e falar assim: Maria, nós estamos fazendo um documentário a respeito de Jesus e nós queríamos saber o seguinte:
naquela manhã de domingo, o que vocês estavam levando? Quais eram as especiarias? O que tinha ali na mochila de vocês, na bolsa de vocês? O que vocês queriam fazer? Quais eram os produtos? A gente poderia sair da casa de Maria, mãe de Tiago e José, bater na porta da casa de Salomé e perguntar: Salomé, o que vocês pretendiam fazer em um lugar onde estava cercado por soldados? Como que vocês pretendiam chegar? Qual é a história que vocês iriam contar? Marcos, ele faz questão de nomear quem eram essas pessoas, porque ele estava fazendo referência a um fato histórico, não a uma lenda, não a um conto, não a uma história, mas a um fato histórico. Essas 3 mulheres, eu gosto de me referir a elas como 3 mulheres com uma missão. Aquelas 3 mulheres, na manhã daquele domingo, elas tinham uma missão. E essa missão era ungir o corpo de Jesus. Era fazer ali um ritual de sepultamento. Era de cuidar do corpo do seu mestre antes que ele começasse a se decompor. Essa era a grande missão dessas mulheres. Elas queriam prestar uma última homenagem a Jesus. Elas queriam cuidar dele, mesmo ele estando morto dentro de um túmulo. 3 mulheres com uma missão. Mas a grande questão é que essas mulheres, elas não tinham apenas uma missão. Essas mulheres tinham também um problemão. O texto diz para nós, Marcos capítulo 15, verso 3, que enquanto elas caminhavam, elas conversavam: quem vai tirar a pedra para nós? Como é que nós vamos mover aquela pedra? E o verso 4 de Marcos 15 diz que não era uma simples pedra, mas era uma pedra muito grande. Aquelas mulheres tinham uma missão, mas elas também tinham um problemão. Quem vai tirar essa pedra para que a gente cumpra a nossa missão? Isso me chama a atenção para um outro fato. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com problemas, alguns de nós, algumas pessoas que nós conhecemos, até mesmo nós, quando temos um problema diante dos nossos olhos, a gente pensa em desistir, a gente desiste diante de problemas. Mas essas mulheres, naquela manhã de domingo, mesmo antevendo um problema, elas continuaram se deslocando para realizar a sua missão. Elas sabiam que existia uma pedra, elas sabiam que essa pedra era muito grande, mas elas continuavam indo em direção àquilo que era o seu objetivo, a sua missão. Elas queriam fazer aquilo. Isso é muito interessante. Mas mais interessante do que isso, essas mulheres se deslocando para aquele lugar, é a gente perceber que elas acreditavam que teriam que resolver um problema. Elas sabiam disso, mas esse problema já havia sido resolvido. Na verdade, elas foram com a expectativa de realizar algo importante, mas algo muito maior já tinha acontecido naquela manhã. Algo muito maior já tinha sido realizado naquela manhã. Elas não tinham mais um problemão, porque entre a missão e o problemão, nós temos a ressurreição. Entre a missão, ungir o corpo de Jesus, e o problemão, o que vamos fazer com a pedra, já tinha acontecido a ressurreição. A ressurreição já era um fato. O Senhor Jesus já estava vivo. O Senhor Jesus já tinha voltado a viver. Agora, obviamente, isso era inconcebível na cabeça de muitas pessoas que cercavam Jesus. No mundo grego, quando uma pessoa morria, a sua alma era liberta do seu corpo. O corpo, ele funcionava como uma espécie de prisão. Essa ideia de voltar a viver era uma loucura. Ninguém queria isso porque a morte libertava a alma. Alguns dos discípulos, possivelmente, eram influenciados por essa visão. E, de novo, nós voltamos a falar sobre o fato de como nós enxergamos o mundo.
o jeito que nós enxergamos o mundo, o jeito que nós enxergamos as circunstâncias, o jeito que nós percebemos o porquê algumas coisas acontecem conosco, vão determinar o como nós vamos continuar existindo, o como nós vamos continuar vivendo. Como eu já disse, se você enxergar o mundo de um jeito equivocado ou de um jeito distorcido, você pode colher para a sua vida desânimo, desilusão, desespero, e tudo isso pode conduzir você ao fatalismo. Se você enxerga o mundo de um jeito errado, você está trazendo sobre você aquilo que não é bom para você, não é bom para a sua casa, não é bom para a sua família. Entre a missão e o problemão, nós temos a realidade da ressurreição. E a partir da ressurreição, nós obtemos coragem, coragem para realizar qualquer tipo de missão. Entre a missão daquelas mulheres e o problemão, nós temos a ressurreição. E a ressurreição traz a nós a esperança de que qualquer problema pode ser resolvido. De que qualquer problema tem solução. Nós não podemos, no momento em que estamos vivendo, prestar atenção no mundo e dizer eu sou desse grupo ou sou desse, eu sou daqueles que negam a realidade ou daqueles que enxergam uma única realidade. Não, tem um terceiro caminho, tem uma terceira via, uma via muito maior, uma via com muito mais esperança, a via da ressurreição. Quando nós enxergamos o mundo a partir dos olhos da ressurreição, nós entendemos e acreditamos que não existe problema que não possa ser solucionado. Tem resolução para todo e qualquer problema, todo problema tem solução. De outra forma, eu quero dizer aqui para nós, nessa noite, que nós podemos optar por construir as nossas vidas a partir do problema, ou nós podemos construir as nossas vidas a partir das promessas de Deus. Nós temos que decidir isso, nós temos que escolher por isso. O Senhor Jesus Cristo, quando volta a viver, quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, o Senhor Jesus oferece para nós a possibilidade de percebermos o mundo, as circunstâncias, de um jeito completamente diferente. Portanto, ou nós construímos as nossas vidas olhando para os problemas, ou nós construímos a nossa vida olhando para aquilo que Deus já fez por nós. A esperança muda tudo, mas a falta de esperança vai nos matando aos poucos. Um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez. A esperança muda tudo, mas a falta de esperança vai nos matando pouco a pouco. Imagine que você esteja na sua casa e diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, você esteja se sentindo sozinho, você esteja sendo dominado pela solidão. Talvez você tenha pessoas ao seu redor, mas talvez você ainda tenha esse sentimento tão grande de solidão. A solidão é um problema, mas você tem a possibilidade de, nessa noite, ouvir o Senhor Jesus dizendo para você: eu estarei com você todos os dias. Você não está sozinho. Eu estarei com você todos os dias. Talvez você esteja aí na sua casa, talvez você esteja passando por um momento onde você precisa de alguém que seja o seu interlocutor. Você precisa de alguém que defenda você, que fale por você, que ajude você, mas você olha ao redor e não encontra ninguém que possa fazer isso. Então talvez esse seja o momento de você ouvir o Senhor Jesus dizendo para você: eu intercedo por você junto ao Pai todos os dias. Percebem? O Senhor Jesus está vivo, e uma vez que Ele está vivo, Ele está conosco, você não está sozinho. O Senhor Jesus voltou a viver, e uma vez que Ele voltou a viver, você tem alguém que intercede por você junto ao Pai. Agora imagine que você esteja aí na sua casa, e por tudo isso que nós estamos vivendo, você esteja triste.
você esteja magoado, você esteja ferido, talvez, de uma certa maneira, você esteja até mesmo deprimido. Esse é um momento onde você tem que ouvir o que o Senhor Deus fala a nós. O choro dura uma noite, mas a alegria chega toda manhã. Na manhã desse domingo, onde as mulheres vão até o túmulo, porque sabiam onde o Senhor Jesus estava, ainda era tempo de choro, de lamentação, era tempo de desesperança, mas aquele domingo se transforma num domingo de alegria, porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e uma vez que Ele ressuscitou, o nosso maior problema já foi resolvido. Marcos capítulo 16 tem uma informação tão especial para nós. Marcos, quando ele vai descrever quem era Maria Madalena, no capítulo 16, no verso 9, ele diz assim: Maria Madalena foi aquela mulher de quem o Senhor Jesus expulsou 7 demônios. Qual é a esperança para quem vive possessa por 7 demônios? Qual é a expectativa de vida que alguém possessa por 7 demônios pode ter? Qual é a esperança que alguém possuída por muitos demônios pode ter? Nenhuma esperança. Mas nós estamos agora diante de alguém que em Cristo, em Jesus, encontrou não apenas esperança, mas encontrou transformação total e radical para a sua vida. O Senhor Jesus está vivo e todas as coisas são feitas novas. Ele ressuscitou, você não precisa mais estar sozinho. Ele ressuscitou, você não precisa mais ficar triste. Ele ressuscitou, você tem alguém que intercede por você, que fala com você. Portanto, diante da realidade da ressurreição, a ressurreição deve gerar em nós, em mim e em você, adoração, como nós vimos na semana passada, uma verdadeira adoração, mas a ressurreição de Jesus, a realidade da ressurreição de Jesus deve gerar em mim e em você uma grande e total gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus. A ressurreição deve gerar em nós uma profunda gratidão, porque o nosso maior problema, ele foi resolvido. E o nosso maior problema não é o coronavírus. O nosso maior problema não é o desemprego. O nosso maior problema não são os relacionamentos partidos. O nosso maior problema foi a separação entre nós e Deus. O Senhor Jesus, quando morre naquela cruz, quando Ele ressuscita no terceiro dia, Ele resolve esse maior problema para mim. Ele resolve esse maior problema para você e resolve esse maior problema para todos aqueles que creem naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. Eu e você devemos ser gratos pelo maior problema ter sido resolvido, mas a gente também deve ser grato a Deus, porque a ressurreição nos aponta que não há problema que não possa ser resolvido. Eu espero que você aí na sua casa, nessa noite, nesse domingo, você experimente do poder da ressurreição, aquela que te conduz a uma verdadeira adoração e aquela que deve gerar em você uma verdadeira e profunda gratidão. E tudo se fez novo. Que Deus abençoe você e a sua casa. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom.